saindo do Egito e em direção a Canaã, né, a terra que Deus havia prometido, a terra que emana leite e mel. E o nosso desejo de podermos aprender nessas diversas etapas, como prosseguir também nas nossas vidas cristãs. Como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ali é dito que essas coisas, elas foram escritas, elas aconteceram para que nós, que vivemos nos tempos do fim, pudéssemos, de fato, aprender, né? Aprender e exercitar. Não só ouvir, mas também exercitar, praticar. Hoje, a estação que nós chegamos é a 11ª estação. É o deserto do Sinai. E nós vamos ler, então, em Números, capítulo 33. Isso é mais fácil aqui. Desculpa, Números 33. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo 15. Lembrando que a última estação que nós compartilhamos foi Refidim. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Esse trecho de Números, ele não nos dá a informação de quanto tempo eles ficaram em cada uma dessas estações. O tempo nas diversas estações era diferente, né? A impressão que dá é que, quando você vai para o versículo 16, partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote e Ratavá. Entre esses dois versículos, no entanto, passaram-se alguns meses, e nós vamos ter a oportunidade de compartilhar um pouco sobre isso. Vamos abrir comigo agora em Êxodo, capítulo 19. A partir do versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós somos tão gratos ao Senhor pelo privilégio que nós tivemos e temos, junto com os nossos irmãos e irmãs, Senhor, de estarmos assentados aos teus pés, lembrando, Senhor, da tua morte, lembrando do teu sacrifício cabal, completo, perfeito, Senhor, do teu sangue vertido na cruz, sangue preciosíssimo, Senhor. Somos gratos ao Senhor porque esse é um tremendo privilégio. E, Senhor, nós queremos nos colocar agora diante do Senhor, como Maria aos teus pés, para ouvirmos a tua voz. Senhor, nós, mais uma vez, queremos dizer que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nos encomendamos a Ti, Senhor, para que realmente o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Senhor, atrai-nos para que nós possamos correr após Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o intervalo de tempo entre os compartilhares, né, quando eu estou falando das 42 estações, vou fazer uma breve revisão, bem rapidinho.
tá? Porque existem pontos importantes para nós lembrarmos, começando lá em Ramsés, onde o povo estava escravo, e o clamor dele subiu até Deus, e Deus, então, ele, ele então convoca Moisés para que realizasse aquela obra de trazer o povo, tirar o povo do Egito e conduzir até Canaã. Mas nós sabemos que quem fez isso foi Deus, por meio do seu braço forte. Ele libertou o povo com o braço forte das garras de Faraó. Lembrando que Faraó é um tipo de Satanás e o Egito é um tipo do mundo. Eles então saem de maneira maravilhosa após terem experimentado a redenção, o sangue do Cordeiro, que foi aspergido, que foi, na realidade, passado na ombreira das portas, na verga das portas, tipificando realmente o Cordeiro de Deus, né? Sangue vertido. Assim começa a sua vida com o Senhor, assim começa a minha vida com o Senhor. Quando nós cremos no Senhor Jesus, recebemos dele a realidade da salvação. Nascemos de novo por causa do sangue do Cordeiro que foi vertido, um Cordeiro sem defeito, sem mácula. A próxima estação, Sucote, ali fala, lembra de estábulo ou tendas. Nós lembramos de como o Senhor começou a sua vida. O Senhor Jesus começou a sua vida ali da manjedoura. Até eu mencionei esse hino da irmã Bárbara, que fala desde da manjedoura, né, até o Calvário, até a glória. Nós seguimos nosso Senhor da manjedoura até o Calvário, mas também estaremos com ele na sua glória. A terceira estação, Etã, ali o povo de Israel ele começa a sentir o que seria a caminhada no deserto, né? Etã ficava na margem, na borda do deserto, mas ao mesmo tempo ali eles têm a oportunidade tremenda de conhecer do Senhor a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Nós lembramos que na nossa vida cristã representa exatamente o Espírito Santo, né? Na coluna de nuvem, falando no nosso interior, e a sua palavra, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, nós vemos o Espírito Santo no nosso interior e a palavra de Deus como os dois alicerces fundamentais da nossa caminhada. Eles experimentam, a partir dali, essa realidade do Senhor. E a palavra de Deus fala que essa coluna de nuvem, a coluna de fogo, nunca se apartaram deles até eles chegarem em Canaã. Essa é a nossa vida cristã. O Espírito Santo, ele habita em você, habita em mim. Nós temos ouvido, né, esse encorajamento. E ele é o Senhor, né? É Deus que habita em você, habita em mim, é o Paráclitos, é aquele que realmente nos conduz no dia a dia e nos fala por meio da sua palavra. Ele não nos deixa. Lembra, o Senhor prometeu que ele mandaria um outro consolador, alguém do mesmo tipo dele, né? É o próprio Senhor, para realmente nos conduzir cada dia. Então, essa realidade é muito importante que nós entendamos que foi assim que o Senhor fez com Israel, ele faz conosco de maneira, agora, do ponto de vista espiritual. A terceira estação é Migdol, né? E ali Migdol nós tivemos semana passada, né? Domingo passado, batismo. Migdol foi quando, de fato, eles ali, diante de Migdol e Pi-Hairote, o Senhor abre o Mar Vermelho. E ali é um tipo do batismo. Nos mostra como, de fato, o povo de Israel cruzou aquele mar, pé enxuto. Mas não apenas isso, essa grande maravilha. Não só eles chegaram do outro lado, né? Mas naquelas águas morreram todos os egípcios, porque o Senhor prometeu: os egípcios que hoje vejo, nunca mais verão. Essa é a realidade do batismo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, né, recebemos o sangue do Cordeiro, e quando nós somos batizados, a realidade do batismo fala exatamente isso. O mundo morreu para nós, e nós morremos para o mundo. É essa que é a grande realidade. E mais do que isso, é um tipo também de que nós, quando somos batizados, nós estamos de fato testemunhando de algo que já aconteceu, que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Se nós cremos que nós recebemos a vida eterna no Senhor Jesus, nós também temos que crer esse fato, que nós morremos em Cristo. Né? Então, esse é Migdol. Próxima estação, Mara.
Ali nós vimos como, de fato, o Senhor, de maneira maravilhosa, indica a Moisés aquela árvore que ele deveria jogar, o madeiro que deveria jogar na água, e nós lembramos exatamente o tipo da cruz, a importância na caminhada nossa, da realidade que nós precisamos ter, da obra da cruz. A cruz, por um lado, ela tem um lado, ela fala da morte, mas, por outro lado, ela fala da ressurreição. Foi assim com o nosso Senhor. Nosso Senhor morreu na cruz do Calvário, mas do outro lado da cruz nós temos a ressurreição. A cruz que o Senhor nos encoraja, que Ele nos convida, de fato, a cada dia nós levarmos, é quando nós negamos a nós mesmos. E essa é a obra da cruz. A salvação era alguma coisa abrangente. A salvação, ela inclui a salvação do nosso espírito, em primeiro lugar, a salvação da nossa alma e, finalmente, a salvação do nosso corpo, quando nós teremos os nossos corpos glorificados, né? O exemplo que eu sempre acho interessante, hoje é menos comum, né? Mas antigamente, quando você tinha caneta tinteiro, uma caneta que, né, tinha muita tinta, você pegava um guardanapo, né? Quando você pingava aquela tinta começava a espalhar daquele pontinho até alcançar as bordas desse guardanapo. Assim é a salvação. Quando nós recebemos a vida do Senhor na nossa vida, no nosso espírito ele é regenerado, nós recebemos um espírito novo, vamos chamar assim, né? O Espírito Santo vem habitar em nós. E aí a obra dele começa. Mas nosso espírito está enclausurado por esse homem exterior, do qual nós falamos um pouco quando nós falamos de Refidim. E é necessário que haja o quebrantamento desse homem exterior. É necessário que isso aconteça por meio da obra da cruz, para que de fato a vida do espírito possa ser extravasada. Irmãos e irmãs, esse é o maior desafio no nosso caminhar com o Senhor. A nossa vida cristã, ela muitas vezes emperra exatamente aí. É o grande desafio. De fato, nós negarmos a nós mesmos, né? Tomar a nossa cruz. Na hora que nós tomamos a nossa cruz, acontece que esse homem exterior ele vai sendo quebrantado, para que realmente a vida do Espírito ela possa ser extravasada. E, finalmente, a realidade dessa vida do Espírito, ela vai tocar o nosso corpo mortal. E um dia, muito em breve, os nossos corpos serão glorificados, como é o do nosso Senhor Jesus. Essa é a salvação. Quando a gente fala de salvação, é alguma coisa muito mais ampla do que a vida eterna. Sem dúvida, aí está incluída a vida eterna, porque nós a recebemos no nosso espírito. Lembra? O Senhor Jesus falou que aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Então, a vida, aquele que crê em mim tem a vida, não é? Então, assim, essa vida está em você, está em mim, a vida eterna. Mas a salvação é muito mais ampla do que isso, né? Então, quando nós vemos a obra da cruz, nós vemos a relevância disso no seu caminhar e no meu caminhar. Próxima estação, Elim. As águas amargas de Mara ficam para trás e agora chegam naquele lugar maravilhoso, com 12 fontes de água e 70 palmeiras. E falamos que Elim fala exatamente da nossa vida de retidão, lembra? A palmeira fala disso, lembramos os irmãos os diversos versículos onde a palmeira é mencionada. E fala também da nossa vida vitoriosa, né, em Cristo Jesus. Rapidamente, as próximas estações, o Mar Vermelho, e principalmente o deserto de Sim, que aí é a sétima estação, e aí nós vemos de maneira maravilhosa como tendo todos os seus recursos exauridos, tanto de alimento quanto de água, o Senhor ali provê para eles o maná, né? Que nós sabemos, como o Senhor Jesus mesmo falou, Ele é o verdadeiro pão que desce do céu. Eles experimentaram a abundância do Senhor no maná que chegou a eles a cada manhã, cada dia, até eles entrarem na terra. Deus foi fiel com eles até eles entrarem na terra. Não apenas o maná, mas também cordonizes, na verdade. Existe um outro evento relacionado aos cordonizes, nós vamos mencionar no futuro, mas o Senhor provê para ele esse alimento, e o Senhor os alimentou de maneira fiel, né, até eles chegarem na terra prometida. Lembrando que o maná nos fala da necessidade que nós temos de alimentar-nos do Senhor. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, né? E o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro pão do céu. A próxima estação, que é a oitava estação, é Dófica. Aí nós vemos uma lição importante ali, que foi, eles viram de fato como o Senhor pediu que fosse registrado. Lembra? Ali a gente vê que o termo escrever, registrar no memorial, ali
foi identificado, né, arqueologicamente, o início do chamado alfabeto proto-sinático. Nós vemos como ali a Dófica fala do cadinho, né, onde acontece, então, o derretimento, né, onde, de fato, é trazido para que ali o calor possa, então, purificar. Lembra que Dófica, Serabite é Alcadim, que chama, ali é um local de minas de cobre e de turquesa. E só lembrando os irmãos, muitos escravos, eles vinham lá do Egito, né, do delta do Nilo, eles faziam esse trajeto para o sul, até chegar ali para poder fazer a exploração e extrair o cobre e a turquesa, né? Essas estações, até agora, todas elas foram identificadas arqueologicamente, certo? A próxima, a nona estação, ninguém sabe exatamente onde ela é a Lúcia, a nona estação. Então, nós não temos muito o que dizer a respeito dela. A 10ª estação, então, Refidim, na qual nós gastamos um tempo, né? E em Refidim, ali nós temos duas lições maravilhosas, né? Nós vemos a água que brota da rocha, lembrando os irmãos que, né, a Península do Sinai, por muitos anos, ela estava submersa. Então, essa água ficou enclausurada em diversas rochas, e com o tempo, essa água saindo, né, dissolando pelas frestas das rochas, o sal tampava essas frestas. E os pastores daquela região, eles sabiam muito bem como encontrar uma rocha, né, onde tinha essa característica que podia descedentar talvez um pequeno rebanho. Mas ali acontece um milagre. Deus falou que ele estaria sobre a rocha. Nós mencionamos para os irmãos que essa fala de uma rocha que era o Senhor que determinou. Nós lembramos que essa rocha era Cristo, que fala em 1 Coríntios 10. Mas tinha que ser uma rocha onde, de fato, Moisés, sendo um pastor, ele conhecia isso também, mas tinha que ser uma rocha que pudesse dessedentar 2 milhões de pessoas. E o Senhor, então, de maneira tremenda, ele realiza esse milagre. A água jorra da rocha, né? Um tipo maravilhoso do Senhor Jesus na cruz, quando o soldado, então, perfura o lado do Senhor e dali sai sangue e água, nos faz lembrar que ali é o nascimento da igreja, né? Quando nós vemos, lembrando de Adão, quando Deus tira do lado de Adão algo, daquele algo ele forma a mulher da mesma forma. Nós vemos ali esse tipo maravilhoso, quando o Senhor Jesus na cruz, ele é traspassado e dele saem sangue e água, aí nós vemos o nascimento da igreja, né? Esse tipo maravilhoso. Outro ponto importante em Refidim foi a chegada de Amaleque de maneira sorrateira. Amaleque é um tipo da carne. Nós gastamos um tempo compartilhando a respeito dessa coisa terrível, né? E quão sorrateira ela é, nos ataca de maneira completamente desprevenidos, né? E como nós precisamos do Senhor, para que realmente nós possamos, pelo seu Espírito, estar alertas, né? E podemos reconhecer essas obras da carne, né? Não andarmos nessas obras da carne. Então, ali nós vemos pela primeira vez o povo de Israel. Eles haviam visto Deus conduzir todas as coisas, mas naquele momento, Deus os envolve naquela batalha, né? Observa que Josué, então, ele convoca vários varões de guerra para que eles pudessem, então, lutar, né? Eles faziam parte agora daquela luta. E lembrando que, na realidade, nós mesmos, né, não temos qualquer poder, mas é pelo Espírito, lembra? A carne milita contra o Espírito, Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, tipificado ali por Josué, e o Espírito contra a carne. É uma obra, desculpa, é uma luta, uma batalha que acontece nesse nível, né? Então, essas duas lições são lições importantes ali em Refidim, que antecipam, basicamente, a chegada deles ali no Monte Sinai. Na realidade, no deserto do Sinai, que é onde nós estamos agora, na 11ª estação. Há mais tempo eu falei com os irmãos, não sei se os irmãos se lembram, a 11ª estação, da primeira, 11ª, né? E do final, a 42ª, menos 11, dá o quê? Dá 31, né? A 31ª. São duas estações chaves nessas 42 estações. A 11ª estação, ela marca algo fundamental na sua vida e na minha, que é a justificação. E vamos ver como é que o Senhor vai nos conduzir hoje, mas essa é uma chave importante na sua vida e na minha. De trás para frente, Cades Barneia, ele fala de santificação.
São os dois pontos-chave nessa caminhada. Lembrando que as 42 estações são três conjuntos de 14, né? Três etapas de 14 estações. Muito bem, chegamos ao deserto do Sinai. Estou achando que nós vamos gastar realmente mais tempo que os 40 anos dos irmãos lá. Mas vamos ter que voltar, calma, para a gente poder ter o contexto mais amplo. Então, nós vamos abrir em Êxodo, capítulo 3. É muito importante a gente entender, porque hoje eu vou gastar, se der tempo, né? Espero que dê, gastar um pouquinho de tempo com a parte da geografia para a gente, acho que vai dar uma clareza muito boa desse texto da Bíblia, para nos ajudar, eu acho. Então, capítulo 3 de Êxodo, versículo 1. Lembrando, Moisés havia fugido porque ele havia matado o egípcio, né? Ele foi descoberto, ele matou, tentou enterrar debaixo da areia lá, mas alguém viu, né? E aí ele foge e ele vai para Midian. Onde que é Midian? Vou tentar mostrar para os irmãos também. Midian, ele fica na parte nordeste, vou mostrar aqui. Vamos colocar assim do lado nordeste da Arábia ali, certo? Da Península Arábica, fica bem na direção ali de Gaza, mais ou menos ali, certo? Midian é por ali. Alguns falam que a parte norte da Arábia é uma região ali, um deserto grande que tem, mas fica do outro lado desse braço do Mar Vermelho. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Obviamente, Jetro ele era um gentio, ele não era judeu, né? E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, então vamos enxergar, ele estava lá em Midian, ele começa a caminhar para o oeste, tá certo? Ele está levando o rebanho para o oeste. Isso é muito importante. Chegou ao monte de Deus, observa bem, monte de Deus, e aí fala Horebe, certo? O monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, é uma epifania do nosso amado Senhor, né? Numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Esse é um dos duplos chamamentos, né? Tem Abraão, Abraão, Moisés, Moisés. Observa que isso não é à toa. Quando o Espírito Santo coloca esse duplo chamamento, tem um livro muito precioso do irmão Cristo que toca nesses duplos chamamentos, né? E aqui ele fala, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Preste bem atenção. Nesse ponto, Moisés teve medo, teve temor de olhar para Deus. Mas mais para frente nós vemos que Moisés viu Deus face a face, né? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Se eu fosse Moisés, nessa hora eu estava assim, espera um pouquinho, terra ampla e boa, muito bom, mas esse povo todo aqui. E nós sabemos que tem um propósito de Deus isso aqui, né? Mais para frente nós vamos estar compartilhando isso. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 12. Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que monte que é esse? Horebe, os irmãos estão prestando atenção.
Então, quando Deus chama Moisés, claro, né? Deus já desenhou e mostrou para Moisés o plano dele. E parte desse plano, uma parte intermediária do plano, é que eles chegassem, voltassem nesse monte para poder adorar a Deus. Esse é exatamente o Monte Sinai. Lembra quando Moisés falou com o faraó? Ele falou exatamente isso: olha, permita, deixe que o povo vá para que nós adoremos a Deus no deserto. Ele falou 3 dias, né? Na verdade, a gente viu que demorou mais aqui. Moisés, nessa época, estava com 80 anos de idade. 80 anos de idade. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito, ali aprendendo tudo, toda a ciência do Egito, todo o conhecimento do Egito, tudo que havia no mundo. Ele se encheu daquelas coisas. E agora, 40 anos seguinte, ele gasta desaprendendo tudo aquilo que ele aprendeu no Egito. E Deus, então, como alguns irmãos falaram, fez com que ele conversasse agora com ovelhas e vacas. Esses eram os interlocutores de Moisés. Mas muito mais do que isso, nesse processo, certamente, Deus trabalhou na sua vida. Então chega o ponto que Deus prepara Moisés, depois que ele foi totalmente esvaziado. Agora ele é um vaso que Deus pode usar. Deus nunca vai depender das suas habilidades naturais. Essa é a nossa tendência. A gente vê alguém que é muito bom em administração, essa pessoa vai ser ótima para poder administrar as coisas da reunião, etc. Não. Lembra lá em Atos, o critério que o Senhor utilizou para que aqueles fossem ajudar a servir as mesas, não era que se eles eram bons cozinheiros, se eram bons administradores, não. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. O princípio de Deus é completamente diferente do seu e do meu. Por isso que Deus teve de esvaziar Moisés, para que agora ele pudesse utilizar. Então, Moisés com 80 anos, e aí nós vemos lá, o que ele escreve em Salmo 90, ele fala, olha, os dias dos homens são 70 anos. No melhor caso, 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado, não é? Ele estava com 80 anos e tinha mais 40 anos pela frente. E aí nós vemos a maravilha que ele contemplou naquela sarça. Ele viu uma sarça, que era uma coisa comum, aquele arbustinho ali, que era comum pegar fogo no deserto. Era muito comum. Até hoje. A sarça, né, uma coisa meio espinhosa, assim, muito sequinha, ela pega fogo à toa. Vira e mexe, tem uma sarça pegando fogo no deserto. Mas Moisés olhou, achou estranho, porque ele viu a sarça pegando fogo, mas esperava ela desaparecer, a sarça não desapareceu. E ela continuou o fogo queimando e a sarça não desapareceu. E ali ele viu, de maneira profética, o que seria dele. De alguma forma, Deus o usaria, mas não consumiria. Seria pela vida de ressurreição. Esses foram os últimos 40 anos da vida de Moisés. É uma sarça que teve o fogo de Deus queimando, mas ela não foi consumida. Lembra? Quando Moisés chega no finalzinho, ele contempla a terra de Dan até Berseba, e a Bíblia fala que não se escureceram as vistas. Viu, irmão? Nada de catarata, viu? Não teve catarata Moisés. Nem usava óculos, né? Não se escureceram as vistas, nem se lhe abateu o vigor. Ele chegou no final dos seus 120 anos. A sarça não foi consumida. Essa é a maravilha que o Senhor operou na vida de Moisés. Muito bem. Quando nós chegamos nessa fase, né, todo mundo lembra, Êxodo 20, os 10 mandamentos, a gente lembra da lei. E algumas dualidades, algumas coisas que correm tipicamente quando nós ouvimos os diversos compartilhar a palavra de Deus, existe uma certa, como se fossem coisas que são paradoxais, né? Uma delas nós sabemos que é fé e obras, né? Lembra? Fé e obras. Lembra que Lutero, ele falou assim, não consigo usar a epístola de Tiago, porque era uma epístola de palha, eu não consigo lutar com ela, mas Romanos eu consigo, né? Gálatas eu consigo, Colossenses eu consigo. Ele não conseguia entender muito bem essa questão de obras, ele não conseguia perceber que eram obras de fé. E outro aparente paradoxo é graça versus lei.
Não é verdade? Quando nós chegamos nos 10 mandamentos, o que fica na nossa mente é exatamente a questão das ordenanças, dos estatutos, dos testemunhos, dos juízos, né? Você entra em Levítico, então, é muito detalhes, diversos tipos de leis, e a nossa impressão é que, de fato, Deus é um Deus legalista. Deus é um Deus legalista. Não, nosso Deus não é um Deus legalista. E eu vou provar para os irmãos por que ele não é. Nós vamos entender o porquê da lei, se Deus permitir. Não hoje, tá certo? Não hoje, talvez não hoje, porque isso vai demandar um pouquinho de tempo. Mas a nossa percepção de Deus é que Deus é um Deus legalista. Eu me lembro do irmão compartilhando, vou ter que lembrar se foi alguma coisa que eu li, em que estava entrevistando uma irmã que havia se recém-convertido para ser batizada, e perguntaram para ela como que ela via Deus. E ela falou assim: eu vejo Deus como um velho que tem um bastão enorme na mão, pronto para poder desferir um golpe se eu fizer alguma coisa errada. E muitas vezes a percepção que é passada por algum motivo de Deus é que Deus é esse Deus legalista, que ele está querendo ver se de fato você está cumprindo as suas leis, né? Mas isso não é uma visão correta, porque Deus, desde o princípio, é um Deus de graça. Mas nós temos que entender o seguinte: Deus nunca muda o seu padrão para poder atender o homem, nunca. O padrão de Deus é um só. E sabe qual que é esse padrão? É Cristo. O padrão de Deus é Cristo. Deus nunca vai baixar seu padrão. Quando ele traz as leis, ele está mostrando assim, como o homem deveria ser, mas não como Deus é. Porque Deus é um Deus de graça. Vamos olhar um exemplo. A gente, antes de olhar esse exemplo, basta lembrar como é que foi lá no princípio. Quando Deus, então, restaura a terra, Deus coloca o homem, Deus deu tudo para o homem, não é verdade? Ele criou um jardim maravilhoso para que o homem pudesse viver naquele jardim, desfrutar daquele jardim. A única coisa que Deus falou foi o seguinte: você vai comer de tudo, é tudo seu, de graça. O que o homem fez para poder receber aquele jardim? Nada. Ele recebeu das mãos de Deus uma coisa tremenda, maravilhosa. A única coisa que Deus falou com o senhor: você pode comer de tudo, menos dessa árvore. Ele não proibiu o homem de comer nada mais, nenhum tipo de legislação para você come isso, não come aquilo, pode isso, não pode aquilo, de jeito nenhum. Está aí, tudo seu. Só isso. Né? Então, a característica de Deus, Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus gracioso. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Não tem muito tempo, ficou muito evidente no meio do povo de Deus uma teologia da graça, hipergraça que era chamada. Tudo graça. Você, Adão, vamos, deixa a coisa rolar, que não tem problema nenhum, é tudo graça mesmo. Se pecar não tem problema, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar, que a graça vai aumentar. Né? Paulo fala isso claramente. Essa foi uma teologia recente que trouxe muito dano no meio do povo de Deus. Por isso nós temos que entender muito bem esse equilíbrio entre graça e lei, certo? Por outro lado, existem aqueles, aí Paulo adverte os Gálatas exatamente isso: olha, espera um pouquinho, vocês estão querendo retroagir? Não, espera um pouquinho, não é assim não. Existe a lei, certo? Mas nós temos que entender o porquê da lei. Capítulo 7 de Romanos também, nós vamos tocar no capítulo 7 de Romanos, quando Paulo fala assim: olha, a lei é boa, a lei é pura, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, para que tem a lei? O spoiler para os irmãos: a lei é como se fosse uma lâmpada. Até a lei chegar, o homem não sabia que aquilo era pecado. Quando a lei aparece, ela faz aquela luz brilhar, e aquilo que antes o homem não sabia que era pecado, agora fica evidente, fica patente. A lei faz exatamente isso. Ela não veio para condenar, ela veio simplesmente para trazer essa realidade. Mas vamos lá, abrir em Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Faço aqui. Gênesis 12, 1. Ora, diz o Senhor a Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se você obedecer todas as minhas... É isso que está escrito aí? Não, espera um pouquinho, está falando assim. E engrandecer tu uma bênção. Ainda mais, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cadê a lei aí? Cadê os ordenamentos? Eu sei, existe um pouquinho mais para frente, mas observe bem, quando Abraão é chamado por Deus, Deus dá a Abraão aquela visão clara, percepção clara, que ele seria abençoado, ele recebia tudo das mãos de Deus. Versículo 17. Porém, o Senhor. Espera um pouquinho só. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e ele disse: Darei à tua descendência esta terra. Qual que é o condicionante que Deus colocou aí? Nenhum. O que é isso, irmãos? Graça. Graça. Deus deu graça. Os irmãos percebem? Então, essa noção de que Deus é um Deus, que é um Deus legalista, ela tem que ser desmoronada da sua vida e da minha. O princípio no qual Deus opera é graça. Nós lemos há pouco lá em João, capítulo 1, versículo 17. Realmente a lei, ela veio por intermédio de Moisés, mas graça é verdade por meio. Esse é o propósito de Deus. Os irmãos entendem? Então, é muito importante que nós lembremos disso, porque senão nós teremos a percepção errada a respeito da lei. Ok? Bom, no tempo que nós temos aqui, não é muito, eu acho que é muito importante que nós compreendamos algumas questões que estão envolvidas nessa estação do Monte Sinai. Quando nós começamos a compartilhar a respeito dessas 42 estações, nós lembramos aos irmãos que sempre houve, né, investidas do inimigo de Deus, principalmente daqueles de pensamento liberal, modernista, de poder desfazer, né, de tentar destruir a palavra de Deus, confrontar a palavra de Deus. Os irmãos devem ter conhecimento que existem muitos arqueólogos que questionam a existência de Moisés, né? Questionam a presença do povo de Israel no Egito. Questionam se de fato Deus operou aquele milagre de passar pelo Mar Vermelho. Esse pensamento liberal, infelizmente, também penetrou no meio do povo de Deus. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs foram levados nessa enxurrada. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela é 100% a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inerrante. Se por acaso a arqueologia não consegue compreender, não consegue atestar a palavra de Deus, esteja errada a arqueologia e certa a palavra de Deus. Esse é que é o ponto. Alguns desses apologistas, né, eles tentam dizer que as pessoas que olham dessa forma simplesmente de uma fé infundada, é de uma fé que ela é esotérica ou que seja. Nós não sabemos como é isso, porque o Espírito Santo testifica no seu coração e no meu coração. Não é verdade? Mas é importante que nós possamos ter algumas questões bastante esclarecidas antes da gente prosseguir, certo? Isso tem a ver com a determinação se de fato qual que era esse Monte Sinai, onde estava Horebe, onde estava Horebe, né? Mais recentemente, questão de 10, 15 anos, talvez um pouquinho mais, houve um grupo de irmãos que questionaram se de fato o Monte Sinai é o que nós vamos estar apresentando para os irmãos, e eles entendem que o Monte Sinai, na realidade, ele fica na Arábia Saudita, um monte chamado Jebel al-Lawz, que chama, né? E eles têm lá as justificativas dele, mas, como nós veremos, não é possível, e vai ficar claro pela palavra de Deus por que não, tá bom? Então, existem alguns pontos que nós vamos trazer aqui.
Eu acho que talvez ajude os irmãos, nos ajuda, né, a enxergar um pouco melhor. Eu falo para os irmãos, quando eu preciso de ver essas coisas, não por insuficiência da minha fé, mas me ajuda a poder compreender como, de fato, o Senhor fez de maneira tão maravilhosa, Ele preparou aquele lugar de maneira tão maravilhosa, né? Muito antes que existisse o homem, né? Deus preparou aquele lugar de maneira específica, para que naquele momento ele pudesse ter aquele encontro com os filhos de Israel. E o Sinai, essa estação do Sinai, é esse marco importante, porque pela primeira vez, Deus, ele desce, como nós vimos naquela nuvem espessa, escura, com clangor de trombeta, tremendo sobre aquele monte. E Deus Pai, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, ele vem agora de encontro para falar com o seu povo. Até então, Deus havia falado com Abraão, Isaac, com Jacó. Ao longo daqueles anos todos, eles ouviam falar de Deus, mas eles nunca haviam se encontrado com Deus. Então, Deus havia marcado aquele momento, naquele local, para poder encontrar com o seu povo. Ok? Vamos abrir então em Êxodo 19 novamente. Tem só reforçando um texto aqui. Vou olhar meu tempo. Opa. Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Esse monte é o monte Sinai, o monte Horebe. Olha que interessante, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Sabe quantos dias? Aproximadamente, nós vamos ver 47, 50 dias exatos, foram 3 dias depois, quando Deus então desce ali no Monte Sinai. Lembra da Páscoa? 50 dias, Pentecostes. Não percebe a significância desse momento? E Deus, então, convoca o povo, e o povo se acampa nesse local, que é um local muito específico. E por que que esse local ele é peculiar e é muito interessante ver pela geografia, vou mostrar para os irmãos aqui por que que é aquele lugar. Primeiro ponto é o seguinte, alguns que advogam que não teria sido o Monte Sinai fica bem no sul da Península do Sinai, eles advogam que o povo de Israel teria transitado pelo norte da Península do Sinai, mas Deus falou explicitamente que ele conduziria o seu povo pelo caminho do sul, margeando o Mar Vermelho, porque se eles fossem pelo caminho dos filisteus, o povo encontraria a guerra e retornaria, ficaria desanimado. Então, é muito claro que o trajeto que o povo seguiu foi o trajeto do sul. Vou mostrar para os irmãos aqui. Então, a possibilidade desse Monte Sinai ser algum lugar nessa direção é muito pequena, basicamente zero. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Como é que a gente sabe disso? O próprio Pentateuco nos fala isso. Não só Êxodo, Deuteronômio também fala. Como nós lemos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e versículo 7, nós vemos que, de fato, 1 e 2, desculpa, que Moisés ele levou o rebanho para oeste, ou seja, na direção da Península do Sinai. Ele estava em Midian e ele levou para a Península do Sinai, certo? Em 1872 foi publicado uma obra monumental, que foi resultado de uma expedição que foi basicamente custeada, né, pela sociedade inglesa, e esse na realidade, o coronel Henry, não importa o nome dele. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Está vendo? Está discordando de mim aqui. Ó. Eles foram para o deserto do Sinai exatamente para poder fazer a identificação de onde teria sido esse local e conhecer toda aquela região do sul do Sinai. Você tem ideia, foi uma caravana enorme, vários cientistas, um deles é o Wilson, tem até em Jerusalém tem chamado o Arco de Wilson, é muito famoso, ele é um arqueólogo
é muito conhecido, e eles obtiveram cerca de 300 fotos naquela época, em 1800, na verdade, saíram em 68, 1868, 69, foi publicado em 72. 5 volumes gigantescos, né? 3.000 artefatos, inscrições que eles encontraram ali no sul do Sinai. E essa obra monumental, ela de fato tentou discernir, porque houve uma discussão se de fato o Monte Sinai era o chamado Jebel Musa, que fica do Monte Santa Catarina, vou mostrar para os irmãos, ou seria o Cerbal, certo? E tinha que ser um lugar que pudesse, o deserto, esse local, tinha que poder acomodar 2 milhões de pessoas, certo? 2 milhões de pessoas, mas não apenas de pé, as pessoas acamparam nesse lugar. Então tinha que ter um espaço onde caberiam as 2 milhões de pessoas, planície, tá certo? E que poderiam acampar ali. Êxodo 33, rapidinho lá, eu vou tentar fazer jus a essa parafernália toda que a gente mostrou. Parafernália não tem muito, né? 33. 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua porta, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Nesse lugar que eles estavam acampados, então, eles tinham as suas próprias tendas, mas eles viam Moisés, eles conseguiam ver Moisés nessa tenda que Moisés armava, que era distante, eles conseguiam ver Moisés, todos eles, da porta da sua tenda, eles conseguiam ver Moisés. Então, observa bem, geograficamente, ou topograficamente, aquele lugar tinha que permitir que isso acontecesse. A palavra de Deus está dizendo isso. Então, esse é um ponto importante a gente poder considerar. Ok. Terceiro ponto, que é um ponto importante, acho que vai ser, volta capítulo 32, versículos 15 e 17. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas ambos os lados, de um e de outro estavam escritas. As tábuas eram a obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido e guerra no Arraial. De onde eles estavam, Josué e Moisés, eles não conseguiam ver o povo. Isso eu vou explicar para os irmãos por quê, tá? Mas eles conseguiam ouvir. Da mesma forma, o povo conseguia ouvir, lembra? O clangor de trombeta e tudo que acontecia no alto do monte, mas eles não conseguiam ver. Eles viam de maneira indireta, certo? Eles conseguiam ver como se fosse o reflexo daquela luz, né? Algumas vezes você já deve ter percebido isso. Às vezes você vai num lugar que você não consegue ver qual que é a origem, você consegue ver um clarão, né? Você não vê diretamente o que está causando o clarão. A mesma coisa aconteceu aqui. Então, de alguma forma, esse monte, ele tinha que atender esse requisito de que, de fato, não pudesse ser, se não pudesse ver diretamente onde Moisés estava, nem Moisés conseguia ver onde o povo estava, era de maneira indireta, mas eles conseguiam ouvir, perfeito? 31, 18, um pouquinho antes aqui. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Espera um pouquinho só, perdão. É isso mesmo. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Qual que é outro ponto importante desse local? Tinha que ter água abundante. Por quê? Lembra que o povo de Israel ficou ali no deserto do Sinai por 11 meses. 11 meses eles ficaram no deserto do Sinai. Ali foi a escola de Deus, a escola de Cristo para eles. Muitas coisas aconteceram naqueles 11 meses. Nós sabemos que um deles, o Senhor então dá todos os detalhes
das leis, dos estatutos, as leis civis, as leis morais, assim por diante, não é isso? E tem vários detalhamentos, inclusive como construir o tabernáculo, que é um dado importante aqui, não é verdade? Nesse período, eles aprenderam muito de Deus. Então, foram 11 meses que eles permaneceram ali. Então, esse local tinha que ter água. Eles tinham que ter abundância de água. E como nós podemos saber que tinha água? Deuteronômio, capítulo 9, versículo 21. Às vezes a gente tem ideia de que era uma secura total, mas não. Esse lugar foi um lugar muito específico. Quando ocorreu aquela situação terrível com o bezerro de ouro, versículo 21. Eu, porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. No ribeiro que descia do monte. Então, tinha um ribeiro que descia do monte. Era a água que eles tinham disponíveis. Possivelmente, esse ribeiro era de degelo ou de uma fonte que se encontrava num outro monte ao lado. Eu vou mostrar para vocês, vão chamar, é o Monte Santa Catarina, que é o monte dos 17 daquela região, é o mais alto, Monte Santa Catarina. Logo abaixo, então, vem o Monte Sinai. Deixa eu ver se eu ajudo com mais um aqui. Sim. Então, acho que já tá de bom tamanho. Senão, acho que é importante os irmãos verem um pouquinho de paciência aqui. Tiago, você pode apertar o botão de liga ali, por favor? Acho que está em stand-by. Isso, vai aparecer. Eu espero que os irmãos consigam ver, né? Eu também. Bom, nossa, voltando de novo para Refidim, mas acho importante a gente fazer a conexão. Não estão lembrando de Refidim, então? Certo? A água da rocha, Amaleque, não é isso? Eles saem de Refidim e vão em direção ao deserto do Sinai. O que os irmãos estão vendo aí eu acho que vou ter que ficar de em pé agora, não? Para poder. O que os irmãos estão vendo aqui é a Península do Sinai. Eles saem, então, aqui de Ramsés, Sucote, né? Pi-Hairote, Migdol, Mara, Elim, né? E por aí vai, certo? Até chegar aqui, Dófica, até chegarem aqui nessa região, vai dar um zoom que vai dar para ver, certo? Eles saem de Alus e chegam aqui em Refidim, tá? Deu para entender? Aqui está bem a pontinha do sul da Península do Sinai, na frente de vocês aí, né? Aqui, então, tem esse monte chamado Monte Serbal. Por muito tempo, alguns achavam, tinha essa discussão se de fato o Monte Horebe era o Serbal ou não, certo? Mas é muito evidente que não era. Essa aqui é um desenho daquela mesma ordinância, né? Essa é a visão do Monte Serbal. Realmente ele é muito imponente. A gente consegue ver toda essa vegetação, lembrando que Refidim é chamada Pérola do Deserto. É isso? Os irmãos estão lembrados? É um lugar assim, muito, muito maravilhoso. Ali tinha água, tinha tudo, tinha uma vegetação muito exuberante, tá? Então tem algumas fotos aí que você consegue ver. Então, o Monte Sebal, visto a partir desse chamado Wadi, ou Wadi Feira, tá? Mas outra visão do Monte Sebal, que vocês vão é muito parecido com o Monte, olhando aqui rapidamente na parte topográfica, parece muito. Essa aqui é a visão do Monte Sebal de um outro lugar, né, que você está circundando o monte, vai ficar claro daqui a pouquinho para os irmãos. Esse mapa é um mapa que foi levantado por aqueles arqueólogos, né, lá em 1869, e nós vamos estar concentrando nessa região aqui. Ó. Eu sei que é difícil de ver, certo? Mas eu vou deixar claro que, na realidade, a gente tem dois pontos aqui. Aqui está, fala Jebel, que é monte de Jebel Musa. Esse nome Musa aparece por todo lado ali na Península do Sinai. Musa é Moisés, certo? Tirado das águas, né? Eu vou dar um zoom aqui, fica tranquilo. Só para vocês entenderem. Refidim está nessa pontinha aqui, tá? Aqui está, então, o Monte Sinai. Okay? Esse é o zoom, tá? Então, existem dois trajetos possíveis. Lá em Números menciona que talvez alguns carros, né,
Talvez os mais idosos, as crianças ou aqueles com alguma dificuldade, eles foram em alguns carros, possivelmente por esse trajeto de cima aqui, ó, que é o Wadi Sheikh, tá? E outros foram por esse caminho aqui, que é o Wadi Sobal. Esse aqui é um pouquinho mais íngreme, é um trajeto mais difícil. E se isso de fato aconteceu, esses dois grupos de fato finalmente se encontraram aqui na planície de Er-Rahar, que chama, que é essa planície que tem toda a condição de poder, então, receber o povo de Israel. E a gente chega, então, no deserto do Sinai. Esse é um desenho, de propósito mesmo, né? Do que eles teriam visto a partir dessa planície de Er-Lahá. Observa que há uma planície aqui, e esse monte, ele surge quase que de repente no meio dessa planície. Vou mostrar algumas fotos, certo? De novo, outra visão, uma pintura, né? Aliás, muito bonita. Outro desenho. Então, nós estamos vendo aqui, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo exatamente o Monte Sinai. Essa fachada, essa que a gente está vendo aqui agora, é chamado de Ras Sufsafé. Bonito nome, né? Aprendi a falar os nomes todos. Ras Sufsafé. Então, se o irmão for lá no Egito, agora no Sinai, só perguntar onde é que está Ras Sufsafé, que está lá. Esse lugar aqui. Observa que a planície ela está aqui, mas é como se o monte ele saísse de repente, né? Quase que 90 graus aqui. E há uma coisa importante, né? Vamos ver mais algumas fotos aqui, são fotos mais recentes, lógico, né? Certo? Esse aqui é uma foto do livro, que foi, né, do conjunto de livros que foi feito, esse Ordnance Survey of the Peninsula of Sinai, de 1869. Eles foram uma comitiva de 40 camelos, certo? 300 fotografias, 3.000 cópias de inscrições e artefatos egípcios, inúmeros desenhos, esboços e mapas. São 5 livros de grande dimensão. Se você tentar comprar hoje, você não consegue. Ele está em leilão e o preço que é vendido é altíssimo. É impossível você conseguir comprar. Eu não tentei, não. E aqui, irmãos, é muito interessante. Essa é a vista, está difícil de ver, mas aqui é a planície de Er-Rahá, aqui, ó. E aqui é o que você está vendo na fenda daquela rocha de Ras Tufsafé. Alguns deles tiveram essa visão quando estavam chegando na planície, ok? Só para os moços entenderem. E essa é a visão da planície, uma das visões da planície do Monte Sinai, certo? Ok? Esse desenho ele ajuda a entender por que aquele lugar ele era especial. Observa bem, você tem um Monte Sinai lá no fundo e na lateral você também tem montanhas. É como se fosse de fato um anfiteatro, de tal forma que tudo aquilo que era falado aqui, ou talvez no Monte de Moisés, né? As pessoas que estavam aqui acampadas conseguiam ouvir. Mas observa que as pessoas que estivessem aqui não conseguiam ver a parte mais alta do monte, como vai ficar mais claro para os irmãos daqui a pouquinho. Essa próxima aqui é uma ilustração de como possivelmente foi o acampamento dos. Está na frente da tela aqui, não está? Está atrapalhando? Como foi o acampamento dos israelitas naquela planície de Er-Rahá, certo? Então aqui já está com o tabernáculo, né? Certo? E as diversas tribos acampadas, de novo, na planície, mas com o Monte Sinai ao fundo, certo? Para a gente ter uma ideia do que a gente está vendo, e daqui um pouquinho também, a gente tem aqui o Monte Sinai, o tal lugar que eu falei aqui, Euraz, Suf Safé, que fica nessa pontinha, parece um pé, né? Um dedão aqui, ó. Parece um pé com um dedão. Isso aqui tem 3 quilômetros, 3,2 km de comprimento, 1,6 km de largura, tá? Essa parte, essa região toda aqui, ó, é a tal planície de Ras Rahá. É onde o povo se acampou, nessa região aqui, ó, certo? Nessa região. Então, os irmãos vão ver que é uma área bem plana mesmo, certo? E essa parte de trás, no calcanhar aqui, é o ponto mais alto do Monte Sinai. E é exatamente aqui que Moisés falou com Deus. Se você está em pé aqui, você não consegue ver nada que acontece nessa planície. Tampouco quem está nessa planície consegue enxergar o que está aqui.
A única coisa que eles puderam ver foi a nuvem que cobriu todo esse maciço de rocha aqui, certo? Deu para poder ter uma visão aproximada, certo? Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Ah, já tá. Isso aqui é só um corte da topografia. Aqui é o ponto mais alto, aquele no calcanhar, né? Onde é o cimo do Monte Sinai, onde Moisés esteve com Deus, né? E alguns pontos importantes. Aqui está a planície, certo? E aqui, os montes, a gente vai possivelmente tocar nesse ponto também, onde os anciãos, eles contemplaram a Deus, eles contemplaram daqui. Observe que a diferença desse ponto para esse ainda é 200 metros de altura. Então, tem uma diferença bem grande, certo? Parou de funcionar? É, 2000, eu vou mostrar agora aqui, aqui, ó. Esse ponto C, ele tem 2.245 metros. Ele está a cerca de 800 metros de altura comparado com a planície. Ok? 800 metros de altura. Então, ele sobe de repente. Ok? Isso aqui em relação ao nível do mar. Isso aqui em relação à planície de Tarra. Alguma coisa aconteceu aqui. Tá. Essa aqui é a vista de trás. Deixa eu voltar aqui. Essa foto aqui, ó, é uma foto tirada daqui, ó, desse ângulo aqui, certo? Então, ali é o cume, o cimo do monte. O monte está difícil, hein? Uhum. E aqui uma foto aérea. Hoje tem um mosteiro lá, certo? Nesse ponto mais alto. Ok? E essa aqui é a foto de hoje, né? No pôr do sol. Exatamente esse maciço do Monte Sinai com um ponto mais alto aqui. Possivelmente Moisés deve ter visto alguma coisa parecida, né? Mas está aqui desse ponto, né? Agora eu vou tentar fazer uma coisa, que espero que funcione. Nós vamos para lá, certo? Vocês vão comigo? Vamos lá. Ah, tô sem internet, por quê? Tô sem internet. Ah, ok. Tá meio devagarinho, mas não tô achando meu mouse. Cadê meu mouse? Achou? Passou aqui? Aqui, ó. Então, nós estamos aqui, né, Copan? Meio devagarzinho a rede aqui. Muito devagar. Você tá com rede aí, ou tá com o microfone, né? Você tá com rede aí? Ou... Não tô vendo, deixa eu achar. Só um pouquinho, moço. Oi? Eu tô com a rede aqui, vamos ver se vai dar certo. O mais difícil aqui está sendo achar o mouse. Então, nós estamos lá no Copan. Ah, pera um pouquinho, deixa eu voltar no Copan, isso aqui ficou legal. A nós ali, ó. Uhum. Olha o Luiz ali, ó. Não, tô... E daqui nós vamos lá para a Península do Sinai, viajando lá.
Localizaram? E agora nós vamos lá no Braço Safé, certo? Deixa eu fazer isso aqui. Aqui é até interessante ver exatamente aquela foto, certo? Você vê já um pedaço da planície a partir de Iraçu Safé, tá? Deixa eu voltar aqui. Fechar aqui. Os irmãos conseguem ver o dedão, o pé? Aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Certo? Então, se você olhar aqui, ó, aqui é aquele ponto, na Iraçu Safé, é a pontinha do dedão, né? Na parte de trás aqui, ó, é que está, então, o ponto mais alto. Os irmãos estão vendo aqui? Nesse lugar aqui? Aqui. Agora que é, hein? Esse é o Monte Sinai. Aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui está, então, o ponto mais alto do monte, certo? Todo mundo conseguindo ver? Estou conseguindo entender? Aqui, ó, aqui está o ponto mais alto do monte, onde Moisés esteve com Deus, certo? E aqui agora a gente está vendo, aqui está a ponta, e ali, ó, eu vou tentar chegar lá, vamos ver se eu consigo, né? Está difícil de achar o mouse aqui. Oi? Oi? É, aqui, ó. Eu espero que os irmãos consigam ver daqui. Tá vendo essa região? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Aqui é Horácio Safé, né? Essa aqui, ó. Essa região aqui, ó, é a planície de Er Rahá. Tá vendo? Os irmãos estão vendo a planície? Eu vou, sim, para caber os 2 milhões de. É claro que isso é hoje, né? Tá cheio de coisa lá. Deixa eu ver se eu, deixa eu mudar o ângulo aqui, ó. Os irmãos conseguem ver melhor assim? Certo? Então, nesse ponto aqui, ó, é o ponto máximo onde Moisés esteve com Deus, certo? Esse aqui é o ponto onde os anciãos estiveram com Deus. Então, aqui, desse ponto até lá, são 800 metros, não é isso? Essa região toda é a planície de Er Rahá, certo? Certo? Está dando para os irmãos entenderem? Está vendo como é que a coisa toda plana aqui, ó? Então, esse é o lugar, para mim, indiscutível, onde, de fato, os israelitas, eles acamparam, né? 2 milhões de pessoas. E aqui próximo, então, está esse monte, que é o Monte Santa Catarina. Dali, possivelmente, que desciam esses ribeiros de água, que, de fato, forneciam suprimento para o povo de Israel. Eu acho que é aqui, ó. Esse mais alto aqui, ó. É. Oi? Eu não sei dizer. Eu sei que hoje se encontra vegetação ao longo de onde Moisés, inclusive, descia. Quando Moisés descia do monte, aparentemente ele não descia pela frente, ele descia por trás. Então, aparentemente, era por ali. Então, nessa região ainda tem muita vegetação. Hoje. Oi? Dá para subir. Você foi lá? Aí então, você trouxe as tábuas da lei também, não, né? Ah. Mas, irmãos, é só para os irmãos poderem ter essa visão, né, de que realmente assim, a possibilidade das 17 montanhas que tem ali no sul da Península do Sinai, esse lugar é o que mais se adequa, certo? Com toda a probabilidade, aqui foi onde, de fato, o Senhor chamou o seu povo.
para ficar 11 meses na escola de Cristo, né? Não toquei ainda, né? Eu fico sempre deixando os irmãos, mas nós temos que ver o porquê, certo? Lembra, 11ª estação fala da justificação. Aí nós vamos ter que entender isso, entender porque aqui também muito mais do que lei. Nós vamos ver a graça. E é muito fácil ver isso. Eu gostaria de terminar com esse versículo, só lembrando os irmãos, né? 19, me desculpe o tempo mais uma vez, 15 minutos. 19, no versículo 1. Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel de frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Presta atenção agora, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Esse tempo todo, Deus conduzindo o seu povo em asas de águia. Eles não tiveram que fazer nada. Deus os conduziu, Deus os alimentou. E Deus, pela graça, irmãos, os trouxe até ali. Então nós não podemos esquecer disso. O Senhor, no meio, né, no meio do deserto de Sinai, o Senhor faz essa declaração, que é pela graça eu trouxe vocês daqui. Né? É a graça que vai nos levar. Não é? Senhor, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Senhor, como nós precisamos de aprender, Senhor, do Senhor. Cada passo, cada estação que o Senhor deseja que nós passemos por ela. O Senhor permita, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, que nós possamos avançar, Senhor, e não retroceder, mas que o Senhor venha alcançar o Teu propósito na vida de cada um de nós. O Senhor continue falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.